A refração e a reflexão de ondas transversais em cordas tensas podem ser facilmente visualizadas e também obedecem às regras básicas da refração e da reflexão. Considere duas cordas de densidades lineares diferentes emendadas. Com a primeira hipótese, suponha que a densidade linear da corda B seja maior do que a da corda A. Um pulso gerado na corda A propaga-se e incide na fronteira entre A e B. Nesse local, parte da energia do pulso incidente transmite-se e sofre refração, passando a propagar-se na outra corda, ou seja, na B. Note que o pulso refratado está sempre em fase com o pulso incidente, isto é, ambos estão voltados para cima. Na mesma fronteira, ocorre reflexão de uma parcela da energia através do pulso refletido. Quando a reflexão ocorre com o pulso propagando-se da corda de menor para de maior densidade linear, o pulso refletido apresenta-se em oposição de fase em relação ao incidente. Como sempre, o pulso refratado está em fase com o pulso incidente e sua velocidade é agora maior do que a do pulso incidente, pois a densidade zero é menor do que a densidade. Note que, neste caso, o pulso refletido também está em fase com o pulso incidente. A polarização de uma onda transversal ocorre quando ela é filtrada, permitindo apenas a passagem das vibrações que ocorrem na mesma direção que a previamente estabelecida pelo polarizador. Usando uma corda e uma placa de madeira como uma fenda, observamos que é possível gerar vibrações transversais em todas as direções, mas só vão passar pela placa de madeira aquelas que ocorrem na direção estabelecida pela fenda. As ondas que se propagam após a fenda são denominadas ondas polarizadas. Apenas ondas transversais podem ser polarizadas. A luz, que é uma onda transversal, pode ser polarizada utilizando uma lâmina especial, ou seja, um polarizador. Ondas longitudinais, como o som nos fluidos, não podem ser polarizadas. No final do século XVII, Hughes propôs um método da construção gráfica de frente de ondas, que ficou conhecido como o princípio de Hughes. Cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma nova fonte de ondas elementares, que se propagam para a região já atingida pela onda original e com a mesma frequência que ela. No instante considerado, cada ponto de frente de onda, representado por uma bolinha preta, comporta-se como uma fonte das ondas elementares. Podemos concluir que, em meios homogêneos e isótopos, a frente de onda desloca-se mantendo sua forma geométrica. Portanto, uma frente circular continua circular, uma frente reta continua reta, uma frente esférica continua esférica, e assim por diante, desde que não haja obstáculos que afetem a propagação. Chama-se difração de uma onda o encurvamento sofrido por seus raios, quando a onda encontra obstáculos à sua propagação. O fenômeno da difração prova ser incorreta a generalização de que os raios de onda são retilíneos, ainda que em meios homogêneos e isótopos. Note que a parte da frente da onda que incide a barreira é refletida, mas a parte que atinge a fenda passa por ela. Se a propagação das ondas ocorresse sempre em linha reta, elas continuariam retas após atravessar a fenda e observaríamos apenas uma faixa de largura igual à da fenda. No entanto, podemos notar que nas bordas da fenda as ondas sofrem um desvio. Esse desvio é observado quando a largura da fenda é da ordem do comprimento de onda das ondas incidentes. A rigor, a difração de uma onda em fendas sempre ocorre. Entretanto, o desvio torna-se tanto mais acentuado quanto menor é a largura da fenda. Particularmente no caso em que as dimensões da largura são bem inferiores do comprimento de onda, as ondas difratadas tornam-se aproximadamente circulares, mesmo que as ondas incidentes não sejam. A superposição de duas ou mais ondas de mesma natureza provoca no local da superposição uma perturbação resultante, igual à soma algébrica das perturbações individuais de cada onda. Em uma corda tensa, fica mais fácil visualizar esse fenômeno. Assim, considere uma corda esticada, disposta horizontalmente. Nas suas extremidades, vamos produzir dois pulsos,
de mesma largura em amplitudes diferentes, A1 e A2. O resultado da superposição depende da forma como esses pulsos foram originados. Devemos, então, considerar duas situações. A primeira situação, os pulsos em fase. No instante da superposição dos pulsos em fase, observamos que cada ponto da corda na região da superposição apresenta uma elongação x, igual à soma das elongações x1 e x2, que cada pulso produziria nesse ponto se lá chegar sozinho. É evidente que a crista resultante tem amplitude igual à soma das amplitudes individuais dos pulsos. A esse tipo de superposição de pulsos em fase dá-se o nome de interferência construtiva. Já a segunda situação é pulsos em oposição de fase. No instante da superposição de pulsos em oposição de fase, observamos que cada ponto da corda da região de superposição apresenta uma elongação x, igual à diferença das elongações x1 e x2, que cada pulso produziria nesse ponto se lá chegar sozinho. A onda resultante da superposição de ondas periódicas é obtida pelos mesmos conceitos usados para os pulsos do item anterior. Essa superposição de ondas periódicas pode apresentar dois efeitos de particular interesse, que é o batimento e as ondas estacionárias. O fenômeno ondulatório denominado batimento é obtido pela superposição de ondas periódicas de frequências ligeiramente diferentes e de mesma amplitude, ou amplitudes próximas. Note que a onda resultante da figura tem amplitude variável periodicamente, apresentando pontos de máxima intensidade, interferência construtiva, e pontos de mínima intensidade, interferência destrutiva. Esse fenômeno ocorre particularmente com ondas sonoras. O observador, estando em um determinado local, receberá as duas ondas sonoras de frequências próximas e ouvirá a onda resultante com amplitude variável. As ondas parciais entram em fase e saem de fase, caracterizando uma interferência temporal, alternando interferências construtivas e destrutivas ao longo do tempo. A passagem pelo máximo de intensidade da onda resultante ocorre periodicamente, assemelhando-se a batidas, daí-se o nome batimento. Já o fenômeno ondulatório denominado ondas estacionárias é a configuração resultante da superposição de duas ondas idênticas que se propagam na mesma direção e em sentidos opostos. Esse fenômeno é mais facilmente observado com ondas em cordas, apesar de poder ocorrer também com outros tipos de ondas. Para melhor entendermos, vamos considerar uma corda esticada de duas ondas idênticas propagando-se em sentidos opostos. Podemos observar na figura que os pontos da corda, representados por pequenos círculos vermelhos, são pontos que não vibram, ocorrendo neles permanente interferência destrutiva. Esses pontos são denominados nós de deslocamento. Já quando a frequência da vibração forçada de um objeto se iguala à frequência natural dele, ocorre um drástico aumento da amplitude. Esse fenômeno é denominado ressonância. Literalmente, ressonância significa ressoar ou soar novamente. A fim de que alguma coisa possa ressoar, é necessária uma força que a traga de volta à sua posição original e bastante energia para mantê-la vibrando. Uma experiência comum que ilustra a ressonância pode ser realizada como um balanço de criança. Quando fazemos um balanço oscilar, o fazermos num ritmo igual à sua frequência natural. Mesmo pequenos empurrões dados, se dados em ritmo com a frequência natural de oscilação do balanço, produzirão grandes amplitudes. Uma demonstração comum em sala de aula sobre ressonância é feita com um par de diapasões do tipo forquilha, ajustados para a mesma frequência de vibração e colocados a uma distância mútua de 1 metro ou mais. Quando um deles é posto a vibrar, acaba colocando o outro também em vibração. Isso é uma versão em pequena escala do ato de empurrar um amigo num balanço, é o ritmo que importa.
Quando uma série de ondas sonoras atinge o outro diapasão, cada compressão dá um minúsculo empurrão no braço do diapasão. Como a frequência desses pequenos empurrões corresponde à frequência natural do diapasão, eles vão sucessivamente aumentando a amplitude da vibração. Isso porque os empurrões ocorrem no tempo certo e repetidamente, no mesmo sentido do movimento instantâneo do braço do diapasão. O movimento do segundo diapasão, em geral, é chamado de vibração ressoante. Se os diapasões não estão ajustados para terem a mesma frequência de ressonância, os empurrões produzidos pelas compressões perdem o ritmo e a ressonância não ocorrerá. Quando você gira o botão de sintonia de seu rádio, está analogamente ajustando a frequência natural do circuito eletrônico de modo a se igualar à frequência de algum dos vários sinais que o circundam. O sistema, então, entra em ressonância com uma das estações de rádio de cada vez, em vez de tocar todas as estações de uma só vez.